acabou o filme? Maratonou a série ou zerou o jogo? Então, cola com a gente. Tá começando Depois da Tela, com Lincoln Breviglieri. Produção de áudio Vinhetando. O fluxo do tempo é sempre cruel. Sua velocidade parece diferente para cada pessoa, mas ninguém pode mudá-la. Uma coisa que não muda com o tempo é a memória dos dias mais jovens. Essa frase, dita pela Sheik em Ocarina of Time, vai muito além de um simples aviso. Ela é a chave para a gente entender não só a jornada do herói, o Link, mas a nossa também. Afinal de contas, quantas vezes a gente não quis voltar no tempo? Seja para dar um conselho para o nosso eu mais novo, evitar um erro, abraçar uma oportunidade ou só dizer que vai ficar tudo bem. Pois é, e se você pudesse voltar no tempo hoje, assim como a Sheik fez com o Link, o que você diria para a pessoa que você era? Deixa seu comentário lá nas nossas redes sociais no @Depois da Tela Podcast. E se quiser sugerir temas ou mandar um feedback, já sabe, né? O nosso e-mail é depoisdatelapodcast@gmail.com. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lincoln e esse é o Depois da Tela. E hoje a gente vai explorar cada cantinho desse templo do tempo. Não só para reviver uma aventura épica, mas para a gente conversar sobre o preço de crescer, o peso da solidão e as músicas que a gente toca para não se perder pelo caminho. Bem, se prepara, porque depois da vinheta a gente vai falar sobre The Legend of Zelda Ocarina of Time. Antes da gente começar a conversar sobre linhas do tempo e heróis e tal, eu preciso só fazer uma pequena confissão. Esse jogo foi o meu primeiro professor de inglês. Assim, não que hoje eu seja um exímio conhecedor do idioma, tá? Longe disso. Mas é que o Lincoln, de 9 anos de idade, ficava ali jogando na frente da TV de tubo e, na maioria das vezes, completamente perdido do que tinha que fazer ali. Quando eu digo perdido, eu não tô falando só sobre qual é a direção que eu tinha que tomar, não, tá? Eu tô falando sobre não entender bulhufas do que aquela galera tava me dizendo, ou pelo menos tentando me dizer. Só que aí teve um dia que eu reparei que algumas palavras nos diálogos ficavam destacadas. Eu não lembro agora se era em vermelho ou em amarelo, mas enfim, não importa. E aí demorou um pouquinho até eu ter uma epifania e pensar assim: ué, se essa palavra tá diferente, então isso daqui deve ser importante. Aí, meu bem, tive uma ideia brilhante, pra não dizer o contrário. Eu anotava tudo que a galera ia me dizendo lá no meu caderninho da Tilibra, com capa de surfista aleatório. Eu ia correndo pegar meu dicionário inglês-português, sabe? Aquele que as escolas sempre pedem e nunca usam. Então, é esse mesmo. Assim, tá bom. A parte da capa do caderno é mentira, porque eu não faço ideia de como era o meu caderno da época. Eu só queria mesmo jogar um momento de nostalgia totalmente gratuita aqui pra vocês. Então, assim, o processo era lento? O processo era lento. Ainda mais quando eram palavras que faziam referência a coisas, né, daquele universo. Do tipo assim, o que caralho é um kokiri? Ou, sei lá, que merda é essa de Zora? Que eu não faço ideia de onde tá isso aqui no meu dicionário. Mas assim, eu sempre me senti um explorador. Não só daquele reino, né, do jogo, mas daquelas palavras, assim. Eu ficava catando significados aqui e ali, tentando montar um quebra-cabeça completamente às cegas, porque eu não fazia ideia de como sairia o resultado daquilo ali. E assim, é óbvio que a maioria das coisas não fazia o menor sentido, porque eu ficava traduzindo palavra por palavra e a gente sabe muito bem que o inglês
não funciona dessa forma, né? Mas, querendo ou não, aquelas palavras, assim, ficavam destacadas, acabavam me dando uma certa orientação, né? Servia como uma guia pra mim. Mas assim, verdade seja dita, mesmo quando eu achava que eu já tinha entendido, na real eu não fazia ideia ainda do que eu estava tentando fazer. Mas eu acho que, sei lá, a tentativa por si só já é uma aventura, né? E pra mim, pelo menos pra mim, né? Tão importante quanto a história principal do jogo é justamente a exploração daquele universo, né? Daquele mundo. Porque a gente pode simplesmente deixar a missão de lado e só existir ali. E com a Ocarina of Time não foi diferente. E por falar em aventura, eu acho que antes da gente começar a conversar sobre essas camadas que o jogo vai oferecendo, acho justo que a gente fale um pouco sobre do que ele se trata, porque nem todo mundo deve conhecer, nem todo mundo é viciado em videogame, que nem eu, né? E tá tudo bem. Então, assim, é importante falar que a franquia Zelda é gigantesca e que os jogos, na maioria das vezes, funcionam de maneira independente, sabe? Nem sempre são continuações diretas, tá bom? E em Ocarina of Time, que é um jogo de 1998, a gente acompanha a vida do menino Link, um pequeno gafanhoto que cresceu no meio de um povo chamado Kokiri. E eles vivem numa floresta encantada e são umas eternas crianças, assim. Mas o nosso protagonista, ele sempre se sentiu um pouco deslocado, porque ele era o único ali naquele povo que não tinha uma fada. E aqui vale um parênteses. Não é à toa que o meu apelido é Link, tá? Eu sei que é meio inevitável, né? Porque assim, Lincoln, Link, mas além do nome, eu sempre me vi muito nele pela busca, pela aventura, por essa sensação de estar ligeiramente deslocado em alguns ambientes, e pela coragem de entrar em alguns lugares mesmo com medo, só pela vontade de explorar, sabe, aqueles cantos do mapa. A única coisa que não podia ter era barata, porque aí já é golpe baixo e assim, qualquer coisa menos barata, tá? Pelo amor de Deus. Sorry. Só que assim, voltando. Um dia, a grande árvore que protege esse vilarejo, ela adoece. E o Link é escolhido para entrar nela e descobrir qual é a causa dessa doença. Lá dentro, ele descobre que a escuridão que está se espalhando pelo mundo tem a origem em um homem muito malévolo que está por trás disso tudo, e o nome dele é Ganondorf. E para impedir que isso aconteça, o Link precisa embarcar numa jornada através do tempo. Então, assim, se no passado ele é uma criança que está tentando impedir que o futuro aconteça, no futuro ele é um adulto tentando consertar aquilo que já foi destruído. Caraca, hein? E aí no centro disso tudo a gente tem a Ocarina do Tempo, que é um instrumento musical que permite que a gente faça essa viagem, que é basicamente a chave pra gente salvar o reino todo, né? E essa é uma história sobre ser herói, mesmo quando você sente que não tá pronto. Só que além disso, ela é uma história sobre perda, sobre solidão e sobre como o tempo pode ser tanto um vilão quanto um aliado. Enfim, agora que tá todo mundo aqui na mesma página, tá na hora da gente conversar sobre as tragédias dessa aventura. Que assim, veja bem, o jogo pode ser uma aventura divertida e é pra caramba, dicas de passagem, fala sobre a história clássica de um herói que tem que salvar o mundo. Beleza, a gente já viu isso 1 milhão de vezes. Mas se você olhar bem de perto, essa é uma história sobre perdas, né? Como eu falei. E algumas dessas perdas são irreparáveis. Há um tempo atrás eu li um artigo sobre o Ocarina of Time que me fez pensar pra caramba. Foi, na verdade, através desse artigo que eu tive o start pra fazer esse episódio. Eu vou até deixar o link desse artigo aqui na descrição para quem quiser dar uma lida. Vale super a pena, eu recomendo demais. A questão é que assim como a gente conversou lá no episódio do Jumanji, tem vezes que a gente é peça num jogo de tabuleiro e a gente nem faz ideia de como chegou ali. E eu lembro também que a gente comentou que tem vezes que nem as regras desse jogo a gente sabe. E isso conversa muito sobre o nosso protagonista, né? Sobre o Link. Ele também foi arrancado da vida que ele conhecia para viver uma missão que não era dele. E pior, quando ele volta 7 anos no futuro, ele não tem mais amigos, ele não tem mais casa, ele não é mais criança e ninguém entende exatamente o peso que ele carrega. E quando eu digo que essa é uma história de tragédia, eu não estou exagerando. Porque assim, esse artigo que eu mencionei fala uma coisa muito interessante. Porque assim, o Link, ele salva o reino, mas ele perde tudo.
ele vira uma lenda entre aquele povo, mas ele paga isso com a sua paz, com a sua estabilidade, e se a gente for parar pra pensar, até com o senso que ele tinha da própria identidade. E tem mais, até a princesa Zelda, que deveria ser uma aliada, acaba agindo nas sombras na fase adulta. É claro, assim, ela tem os motivos dela, são muito nobres, dá pra entender o porquê dela ter ficado sempre escondida. Mas é que, assim, ter um rosto familiar no momento que tá tudo desmoronando, putz, seria uma grande ajuda, né? Mas assim, verdade seja dita, ele tem ajudantes, mas ninguém com quem ele possa realmente dividir esse fardo de ser o escolhido. Que assim, pensa comigo, a pessoa que chega mais perto de ser chamado de amigo é uma menina chamada Saria, que é uma pequena Kokiri que a gente conhece no início do jogo, mas só que aí ela fica para trás com essas mudanças temporais. A gente tem a fadinha Navi, que serve mais como uma bússola do que como uma amiga, e ela fica só gritando o tempo todo no nosso ouvido. Hey, listen! Hey, listen! Hey, listen! Chata pra caralho. Os outros sábios que nos ajudam a encarar esses perigos, eles são úteis pra caramba, sem sombra de dúvidas, mas eles estão ali meio distantes, eles estão mais pra um oráculo do que pra amigo, sabe? E o mais irônico disso tudo é que o nosso herói, ele pode até voltar no tempo, mas ele não pode consertar tudo, porque algumas coisas simplesmente são. Por exemplo, ele não consegue evitar a morte da árvore, ele não consegue salvar o povo Zora do congelamento, ele nem consegue impedir que o Ganondorf espalhe o caos. Porque é isso, o tempo ele é cruel, ele pode até te dar um poder, mas ele nunca te dá um controle. E assim, no fim, tanto pro Link quanto pra mim, a grande recompensa não tá só em terminar o jogo, tá naquelas pequenas descobertas que a gente vai fazendo pelo caminho, sabe? Naquela época sem internet pra dar spoiler, a gente tem que se virar pra montar os quebra-cabeças. E, mano, sempre quando a gente conseguia era uma vitória gigante. E eu ficava com aquela sensação de, caramba, eu consegui. E isso, mano, isso não tem preço. E é isso que eu carrego até hoje. É a certeza que algumas jornadas a gente tem que fazer no ritmo da própria exploração. Pausa dramática. Agora é hora da nossa pausa dramática. Aquele momento que a gente para tudo e fala sobre a cena que mais marcou a nossa memória. E assim, eu podia facilmente falar sobre a luta final contra o Ganondorf, porque aquele desgraçado, além de difícil pra caramba, ainda muda de forma pra piorar tudo, né? Só que além disso tem a iluminação, tem a música. Cara, tudo é épico demais, assim, muito épico. Porém, eu preciso ser honesto e falar que a cena que nunca saiu da minha memória é a primeira vez que a gente viaja no tempo. Porque assim, primeiro a gente precisa conseguir 3 chaves. Essas chaves abrem uma sala dentro do Templo do Tempo. Nossa, mó trocadilho, né? Templo do Tempo. Lá dentro dessa sala a gente encontra a Master Sword, que é uma lendária espada lá desse jogo. E no instante que a gente puxa a espada do pedestal, tudo começa a brilhar e aí vem o soco no estômago. O Ganondorf aparece gargalhando com uma cara de quem tá dizendo: "Você caiu direitinho no meu plano, garoto." E aí, antes que a gente possa reagir, tudo muda. O Link não tá mais no templo, ele agora tá na Câmara dos Sábios, um lugar que fica entre dimensões, diante de um espírito ancião que solta a seguinte bomba no colo dele. Quando você puxou a espada, você quebrou o selo que mantinha Ganondorf fora do Reino Sagrado. Ou seja, a gente literalmente abriu a porta e convidou o vilão pra entrar. Então, em segundos, o Link perde a infância e vira o instrumento do próprio inimigo. Se isso, meu bem, não é o puro suco do roteiro, eu não sei mais o que é. Eu não sei. E aquela cena não é sobre poder, é sobre o silêncio pesado que vem depois daquela risada maléfica. É o Link sozinho, com uma armadura que ele não pediu pra vestir, descobrindo que a maior coisa que ele fez até então foi o seu maior erro. Ou seja, a sua jornada não é mais sobre salvar o mundo, é sobre consertar a merda que ele mesmo fez. Como diria Vanessa Wolff, É, gata. E aí eu pergunto,
Quantas vezes na vida a gente toma uma decisão assim, de peito aberto, e só descobre depois que a gente abriu uma porta que não deveria ter sido aberta? Então conta pra gente lá no @depoisdatela_podcast e aproveita também para compartilhar qual é o seu momento pausa dramática, caso você tenha jogado Zeldinha, né? Porque a verdade mais dura do crescimento é essa. Às vezes, a gente precisa carregar o peso de ter feito tudo certo e ainda assim ter dado tudo errado. Depois da tela. Eu tinha comentado lá no primeiro bloco sobre como o tempo pode ser cruel. Aí agora eu queria ter um papo um pouco mais franco com você sobre essa jornada tão, única, que é essa relação complexa e quase poética que a gente tem com o tempo. Porque assim, no jogo, o Link volta pro passado na tentativa de corrigir um erro. Mas ele não demora muito pra perceber que é impossível salvar todo mundo. E isso me faz lembrar o quanto a nossa percepção sobre o tempo pode ser muito flexível. Que, por exemplo, sabe aquelas ocasiões em que algo ruim acontece na nossa vida? Sei lá, tipo um assalto, um acidente, e a gente fica revirando isso na nossa cabeça. Se eu tivesse saído mais cedo, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse pego aquela rua, enfim, a nossa mente ela entra nesse looping, mas a real é que as coisas são o que elas são. O jogo não deixa você esquecer isso. Você pode até voltar, mas você não pode consertar tudo. Então, ele apresenta uma das mecânicas mais geniais de todos os tempos, que é a ocarina, que é um instrumento, né, que acompanha toda a nossa jogatina. Cada música é uma memória que o Link não quer esquecer e tem uma função dentro daquele jogo. Por exemplo, tem uma música que chama a nossa égua, né? A Epona. A outra que muda o horário do dia pra noite e por aí vai. Mas, sem dúvida, a mais emblemática é a Canção do Tempo. Não é exatamente ela que permite a viagem no tempo, mas ela marca o momento que essa mudança acontece na narrativa do jogo. E aí, eu vou jogar uma bomba no colo de vocês, tal qual o ancião jogou no colo do Link. E se vocês tivessem uma ocarina dessas na vida real? Eu tenho a teoria que todo ser humano teria um impulso quase instintivo de voltar para algum momento específico. Seja para fazer que nem o Link, né, e tentar mudar um erro, corrigir um erro, ou para reviver alguma coisa que a gente ache gostosa de lembrar. Mas esse é o ponto principal da nossa jornada. Eu tenho por mim que com a maturidade vem a noção de que nós somos o que a gente passou. E voltar não vai apagar o que a gente se tornou. Esse é o pulo do gato, porque no jogo o tempo não é linear, né? São fragmentos de passado e futuro. E aí isso faz pensar que a vida é tipo uma colcha de retalho de decisões que a gente nem sempre entende na hora. Na real, eu prefiro encarar a vida como uma fileira de dominó. Vamos pensar assim, tipo uma decisão lá atrás acaba reverberando em uma lá na frente. Por isso eu tenho um fascínio gigante em tudo que envolve viagem no tempo, porque eu sei que narrativamente falando, isso é uma coisa muito complicada de ser escrita e emocionalmente falando também, né? E por fim, qual é o preço disso? Porque o Link pode até voltar no tempo, mas cada viagem tem um custo emocional. E aí eu pergunto, o que pesa mais? A chance de consertar algo ou a dor de lembrar tudo que você perdeu? Acho que não existe assim uma resposta certa, mas a verdade é que um preço é um preço. E talvez o preço mais alto que o Link tenha que pagar não seja nem a luta, né? Mas a solidão absoluta que veio depois disso.
Porque lá naquele artigo que eu mencionei, tem um ponto que mudou totalmente a minha perspectiva e a minha lembrança sobre o jogo, que é assim, o Link salva o mundo, mas ele se torna um estrangeiro nele. Ele não é mais um Kokiri, ele não é mais um Hylian comum. Hylian é o nome das pessoas que vivem naquele povo, né, naquele reino. Ele agora é o herói do tempo, e é um título meio pomposo de dizer que ele agora é um prisioneiro dele mesmo. É a sensação de ter ido tão longe em alguma coisa que em determinado momento você não se reconhece mais. E aí precisa de um susto da vida ou de uma jornada épica para você se reconectar. Ele volta para uma época onde tecnicamente está tudo salvo, mas as cicatrizes emocionais, elas não fecharam. A Saria, por exemplo, aquela que eu mencionei que era a única amiga que ele tinha no passado, agora ela é uma dos sábios, uma daqueles oráculos, e por isso ela está presa naquela floresta pro resto da vida. A Zelda tem um reino para governar. Afinal de contas, ela é uma princesa que vai virar uma rainha, então ela não vai ter tempo de ficar numa aventura junto com o Link. Então, assim, quem resta para entender o que ele passou? Quem é que viu com ele o mundo em ruínas? Quem lembra do gosto amargo de ter sido usado pelo próprio inimigo? Então, assim, eu me vi nesse lugar algumas vezes, mas eu acho que esse é um sentimento, assim, quase universal. Principalmente quando você se joga de cabeça num propósito, sabe? A gente abraça uma missão que consome a nossa vida, o nosso sono, o nosso pensamento e a nossa própria identidade. E aí, de repente, você não é mais só você. Você é o cara daquilo. Não sei se eu fui claro. E aí, num mar de elogios sobre trabalho, às vezes dá uma saudade daquele eu que não tinha responsabilidade tão grande, que podia só existir, sei lá, por puro prazer, sem pensar num resultado. É uma solidão que ninguém te conta quando você decide dar um propósito para sua paixão. E a grande tragédia do Ocarina of Time não é o Ganondorf, é o silêncio que se instala depois da vitória. É o herói que, na hora de voltar para casa, descobre que aquela casa não é um lugar que cabe mais a ele. E isso me lembra que quando eu completei 30 anos, bem no olho do furacão da pandemia, muita gente da minha turma, assim, dos meus amigos mais próximos, estavam se mudando, estavam se arriscando em novos lugares, sabe? Eu super entendo e eu achei umas atitudes louváveis. E mesmo aqueles que moram na mesma cidade que eu estava vivendo lá, suas vidas, né? Com filho, seus respectivos cônjuges, enfim, todo mundo com as suas próprias jornadas. Aí me bateu uma sensação péssima de solidão. Uma tristeza, sei lá, uma tristeza bem profunda por achar que aqueles laços incríveis que eu tive uma vez, como na época que eu fazia parte do grupo de dança com os amigos que pra mim, cara, são os melhores amigos do mundo, tinha a sensação de que eu tinha perdido isso. Aí, na real, que aquilo estava perdido no tempo. Demorou um pouco e, sei lá, em algumas sessões de terapia, para eu entender que a jornada do Link também ensina que os laços que realmente importam, eles nunca se quebram, né? Eles se transformam. Eles não precisam da proximidade de todo dia para existir. O verdadeiro elo, ele transcende tempo e espaço. Assim como os sábios estavam lá quando o Link precisou de ajuda, mesmo em cada um em seu reino, que é super distante, eu descobri que os meus amigos também vão estar ali para sempre, sempre que eu precisar. O pertencimento, ele não some, ele só muda de forma. E é exatamente aí que a gente entende a verdadeira lição, porque o legado do Link não é a Master Sword, não é a Ocarina, e muito menos ter derrotado o Ganon. O legado dele é a resiliência. Ele não vence porque ele é o mais forte, ele vence porque ele aprendeu a carregar o próprio fardo sozinho. Ele achou uma força dentro de si que não dependia dele ser isso ou aquilo, ou de ter uma fada gritando no seu ouvido o tempo todo. Ele se tornou a própria âncora. O Link nos ensina que a jornada não é sobre evitar a dor ou apagar as perdas. É sobre aprender a tocar a sua própria música, mesmo com o peso que você carrega. É sobre encontrar um novo ritmo, uma nova identidade, mesmo quando o mundo ao seu redor já não reconhece mais a melodia original. E a vitória final do Ocarina of Time não é um final feliz tradicional, com certeza, com festa e aplauso. É aquela coragem silenciosa de seguir em frente, sozinho, mas inteiro. Porque, no fim, a maior força criativa que existe, seja em Hyrule ou aqui no mundo real,
é a de se reconstruir continuamente. Sabe de uma coisa? Por mais cruel que o fluxo do tempo possa ser, ele também é um mestre em presentear a gente com surpresa. A gente foca tanto no que a gente perdeu, nas portas que se fecharam, que às vezes a gente esquece de olhar para as janelas, né, que foram se abrindo ao longo do caminho. Que, por exemplo, se o Link nunca tivesse saído daquela vila do início do jogo, será que ele teria conhecido a Sheik? Aquele personagem super misterioso que, mesmo nas sombras, era talvez a única pessoa que realmente chegava perto de entender a dimensão do fardo que ele carregava. A jornada tirou a infância dele, mas trouxe esse encontro único. Isso me fez pensar um pouco sobre a minha própria caminhada, sabe? Por mais assustador que seja, se jogar de cabeça nas experiências além de inevitável, pode trazer umas surpresas bem maravilhosas, assim. Eu já contei pra vocês uma vez, eu tenho uma baita dificuldade de me socializar. Eu sou um cara muito introspectivo e o meu carisma tem uma bateria muito curta. Então, assim, ficar num lugar por horas com gente que eu mal conheço me dá uma ansiedade danada. E aí eu fico naquele looping. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas aí quando eu me permito aproveitar a experiência, quase sempre é muito mais divertido do que eu podia imaginar. Então lembra do episódio lá do Jumanji? Pois é, depois que eu gravei aquele episódio, a minha saudade de jogo de tabuleiro explodiu, assim. Aí eu tomei vergonha na cara e fui num evento, na esperança de ficar num cantinho quieto, só com meu namorado, no máximo com uma ou duas pessoas jogando ali, conhecendo novos jogos. Mas aí a vida me pregou uma daquelas peças legais, sabe? As pessoas com quem a gente acabou interagindo foram super receptivas e atenciosas e divertidas pra caramba. O mesmo aconteceu quando eu resolvi jogar RPG pela primeira vez, que foi esse ano, pra dizer a verdade. Caso você esteja ouvindo na época do lançamento. Eu tava com medo de não gostar, ou de fazer tudo errado, ou de não gostarem de mim, né? Ainda tem isso. Mas eu me arrisquei, e eu acabei ganhando uns amigos incríveis no processo. Aliás, se vocês estiverem ouvindo, mano, eu amei a experiência, cara. Valeu mesmo, foi muito maneiro. É claro que assim, eu citei exemplos pequenos, mas a vida é lotada desses momentos. É só uma questão de perspectiva. Então é isso, assim. O tempo, ele não é linear, mas também ele não é só um vilão, ele é um tecelão. Ele usa fios de solidão e fios de conexão para criar um tapete único que é a nossa história. O Link pode ter perdido o seu lugar como um Kokiri, mas ele ganhou um lugar como lenda. E talvez, no silêncio daquele reino, as memórias da Sheik, da Saria e de todo mundo que ele ajudou sejam um conforto para o peso que ele carrega. A gente sim paga um preço, a gente sempre paga. Mas se a gente olhar com carinho, a jornada também devolve uns presentinhos inesperados pelo caminho. E no fim, talvez a maior magia não seja bem lá a ocarina do tempo, mas a coragem de tocar a primeira nota, mesmo com medo, porque é só assim que a gente descobre a próxima melodia. E para você que ficou até aqui com a gente, o meu muito obrigado. Eu espero de verdade que depois dessa conversa você se sinta inspirado a tocar a sua própria ocarina, seja para revisitar uma memória ou para abraçar uma nova jornada. Só não se esqueça de responder lá pra gente no @depoisdatela_podcast. Qual conselho você daria pro seu eu do passado, hein? Eu vou curtir demais saber o que vocês têm para me dizer. E se você curtiu essa viagem, compartilha com alguém que também precisa lembrar que é possível seguir em frente, mesmo quando a gente carrega um pedaço do mundo nas costas. Então é isso. Só lembrando, fica mais um pouquinho, porque já vai começar o cena pós-crédito. E se você quiser deixar sua voz aqui em futuros episódios, já sabe, né? É só mandar um e-mail para depoisdatelapodcast@gmail.com que a gente te explica direitinho como participar. Combinado? A gente se encontra daqui a 15 dias no próximo episódio. Obrigado mais uma vez pela companhia e tchau, tchau. Ei, não sai daí. Ainda tem a cena pós-crédito. Fala, rapaziada, meu nome é Vitor Águila, tenho 37 anos, sou de Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro. Então, vou contar minha experiência com Zelda Ocarina of Time, né? Um pouquinho dela. Já tinha jogado alguns jogos da série, como o primeiro Zelda para Nintendinho, o A Link to the Past para Super Nintendo, e fiquei encantado, são 2 jogos excelentes. Foi quando lançou o The Legend of Zelda Ocarina of Time, as revistas todas falando tudo, toda a revista que tinha sobre games falava sobre o jogo e o jogo era maravilhoso e eu precisava jogar. Só que eu tinha o PlayStation 1 na época.
minha intenção não era comprar o Nintendo 64, mas quando lançou esse jogo eu precisava. Juntei todo o dinheiro que tinha, não trabalhava na época, vendi alguns jogos meus do Play 1. No final não consegui o dinheiro, minha mãe me ajudou, inteirou, eu comprei o 64, coloquei a fita e foi amor à primeira jogada. O jogo era maravilhoso, tudo nele era muito bom, os personagens eram cativantes, eram cheios de carisma, eram muito vivos. Os gráficos, a história, a jogabilidade, as músicas, então, que não preciso falar mais nada, as músicas são excelentes, obras de arte. E foi aquilo, não queria usar detonado nem nada, então explorei o jogo por mim mesmo, cada centímetro cada pixel daquele mapa de Hyrule. E foi isso, cara. Só tenho sentimentos bons a falar de Zelda, meu jogo da franquia favorito e um dos melhores jogos da vida, o Ocarina of Time. Quem não jogou ainda, jogue. Esse jogo é maravilhoso. Oi, meu nome é Lipe Cardilho, eu sou de Rio das Ostras e eu joguei The Legend of Zelda, Ocarina of Time, quando eu era adolescente. E foi um momento muito especial pra mim, porque eu tinha acabado de ganhar um irmãozinho, né? Na verdade, ele já tinha uns 2, 3 anos. E toda vez que eu jogava, ele sentava do meu lado, ficava ali do meu lado. E toda vez que eu lutava com o chefão, ele falava, o inimigo! E isso acabou me marcando bastante, né? Porque ele ficava ali entretido comigo, jogando, sempre acompanhando cada passo que eu dava no jogo. E também foi bem especial porque foi o primeiro jogo de mundo aberto que eu joguei, né? Para aquela época, pelos gráficos, era bem difícil ter jogos assim. E foi por isso tudo que me marcou bastante a Ocarina do Tempo. Sinta, relembre, compartilhe depois da tela, porque aqui é sobre o que fica.